mexeria com a humanidade. Você sabia que Boaz, ele estava trabalhando a seu favor? Então a história de Boaz tem a ver com você também. Ele estava trabalhando por você, mas ele não sabia disso. Alexander Graham Bell, já ouviram falar desse nome? Ele tinha uma noiva surda e ele então desenvolveu um projeto de fazer um aparelho para a surdez da noiva. Deu tudo errado o projeto dele, não deu certo não. Mas por acidente ele fez o telefone. Deu errado, mas deu certo, né? E hoje nós usamos o telefone. Nós já estamos nas outras gerações do telefone, é verdade, mas o princípio é o mesmo. Foi um aparelho de surdez frustrado. Você não sabe daquilo que você está fazendo na vida. Talvez você pense, não é tão importante. Não é tão importante o que eu faço. Imagina uma dona de casa, né? Cuidar de casa todo dia. O marido que nem merece isso. Os filhos. Mas veja só como você pode ser uma bênção posteriormente. Para as próximas gerações até. Ao gerar um filho, a cuidar de um filho, a fazer aquele trabalho que você no momento acha que é muito penoso. José, quando ele estava lá dentro daquele poço, né? E depois vendido para os midianitas, jogado lá no Egito como um escravo, ele não imaginava que Deus estava usando aquilo para salvar toda a família dele, as 75 pessoas. 75 pessoas que se transformaram em 2,5 milhões de pessoas. Ele não sabia disso. Aquela viúva pegando graveto para fazer a última refeição para ela e para o seu filho, para depois morrerem. Aí vem um profeta e pede: faz um bolo, mas não para vocês, faz para mim. Ela não sabia que aquela atitude de resignação, de entrega total, salvaria a nação através daquele profeta. Então, meus irmãos, não subestime as pequenas coisas, como diz o profeta Zacarias. Você não sabe que as pequenas coisas podem se transformar em algo muito maior do que você imaginasse. Boaz era apenas o Boaz. Tudo bem, era um homem rico, era um fazendeiro que dava emprego para várias pessoas e alguém que cumpria a lei de Deus, deixando que pobres, estrangeiros, viúvas, órfãos passassem pela sua cega e colhessem das espigas de cevada, de trigo. Ele era um homem comum nesse sentido, mas ele não sabia que estava ali na lavoura dele uma mulher que seria o receptáculo, seria a pessoa que ia carregar um filho chamado Obed, do qual sairia Jessé, do qual sairia Davi, do qual sairia outros reis, até chegar no descendente prometido de Gênesis 3,15, Jesus Cristo, o qual salvaria você hoje. Que teia de aranha maravilhosa, né? Como Deus vai entremeando os planos dele sem que as pessoas percebam. Faz um favor para todos nós, não desanime, porque você não sabe as vidas que você vai tocar. Você não sabe a importância
que o seu projeto frustrado vai ter na vida de outras pessoas. Nós estamos estudando em Ruth capítulo 2, um homem de Deus sempre é usado por Deus. Boaz, esse homem de Deus, ele estava atento ao bem-estar de Ruth. Ele via aquela moça rebuscando aquelas espigas, e ele cuidou bem dela. Ele foi usado por Deus para cuidar bem dela. Ele até falou: olha, não quero que você saia das minhas vistas aqui, das vistas dos meus empregados. Se você tiver que pegar água, pega do cantil deles, porque você é uma moça moabita, indo para outros lugares, outros homens podem se aproveitar de você, então você vai estar protegida. Ele também reconhece que ela estava ajudando uma parente dele, a Noemi. Então ele valorizou-a mais ainda. E aí ele convida para que ela comesse junto dos seus funcionários e dele. Aí ele pega um bocado de pão molhado e dá para ela. Símbolo na cultura de que nessa refeição você é a pessoa mais especial. Tempos depois, o Senhor Jesus estava com os discípulos e ele pega também um bocado molhado. A discussão lá é quem era o traidor, este. Aí Jesus desvia o assunto e fala: é para a pessoa que eu der esse bocado de pão molhado. E ele deu para Judas. Nós que não conhecemos a cultura, pensamos, ele está acusando Judas, mas eles não estavam pensando assim. Eles estavam pensando dentro dos costumes dele, que Jesus fez aquilo que era esperado nos grandes banquetes. O anfitrião nomear quem é a pessoa mais importante daquela mesa. E ele estava nomeando Judas como a pessoa mais importante daquela mesa, dando para Judas a oportunidade dele se arrepender, E Boaz recebe a Ruth como se fosse da própria família, mesmo sendo uma estrangeira. E ele mostrou muita graça. Na lei de Deus, quando cai alguma espiga, não é para recolher do chão, é para deixar para que aquelas pessoas mencionadas aí de menos renda, que elas pegassem. Mas ele disse duas coisas que mostram muita graça. Ele falou: puxa um pouquinho do feixe e deixa cair uns bocados para ela ter mais facilidade, não ter que andar tanto, e vai pegando. E outra coisa, quando vocês esquecerem um feixe todo no chão, não coloca na carroça não volta para pegar, deixa lá, deixa que ela pega. O legalismo diz: quando cair no chão, não pegue. A graça diz: arranque um pouco dos feixes e jogue no chão. Essa é a graça do Senhor. Ele tem sido generoso. As bênçãos do Senhor têm sido abundantes na nossa vida, não é? E talvez você pense: Deus está me dando só uns punhadinhos de espiga. Não, Ele está te dando bastante. A irmã Zete aí foi diagnosticado câncer nela recentemente, mas ela estava aqui reclamando? Não, estava agradecendo pelas bênçãos do Senhor. Deus pode, na vida de pessoas que não são mesquinhas, também não são ingratas, Ele pode abençoar grandemente essas pessoas. E aí, a partir do versículo 17,
nós vemos que esse homem de Deus, que sempre é usado por Deus, ele estava sendo usado para um plano além dele mesmo, plano magnífico, um plano desenhado por Deus. Você não precisa saber o que Deus está fazendo na sua vida, mas você precisa se colocar nas mãos de Deus, porque Ele está fazendo alguma coisa na sua vida, através de você e talvez até por você. Vamos ver o versículo 17 e 18, pensando que um homem de Deus multiplica os seus abençoados. Versículo 17, alguém pode ler? E esteve Ela apanhando naquele campo até a tarde. Ele ganhou o que apanhou e com quase uma ida encerrada. Então a Ruth, ela não era preguiçosa. Ela sabe que o Boaz foi generoso para com ela, estava sendo generoso para com ela, mas mesmo assim ela estava fazendo o que uma pessoa na situação e na posição dela deveria fazer: andar e se abaixar, levantar e colocar, formar um feixe para depois carregar para casa. Então a vida não é fácil para ninguém. Você tem que andar pelo caminho, se abaixar, pegar o feixe, a espiga, amarrar com outras, formar um feixe, levar para casa, debulhar, fazer a farinha e fazer o bolo, botar para assar, arrumar a mesa e alimentar todo mundo. Ufa! Então, você não é passarinho com aquele bocão, né? Em que a mamãe coloca lá no estômago dele praticamente, né? A comida. Não é assim. Deus, Ele nos ajuda, mas nós também precisamos fazer aquilo que Ele designou para o mortal fazer. Sustentar-se através do suor. Então a Noemi estava lá até a tarde. A Noemi estava até de tarde na casa dela, gente. Né? Enquanto a Ruth estava até de tarde pegando espiga. É muito importante você ouvir as coisas, ser precipitado assim. Tá bom? Então a Ruth estava até a tarde apanhando as espigas. Trabalhinho gostoso, né? 1, 2, 3, 4, 5, até 10 espigas parece que é gostoso fazer. Mas fazer isso à tarde, o dia todo, até de tarde. E não é só você naquele trilho. Tem outras pessoas. Talvez tem gente que fala, vi primeiro. É um trabalhinho de ficar se espalhando lá e é um trabalho duro, até mesmo para alguém que não plantou, não colheu, mas está debulhando ou está rebuscando. É um trabalho fácil. E ela ficou até a tarde, ela debulhou ali mesmo. Ela não levou para casa, ela debulhou o que apanhou. Todo mundo sabe que é debulhar, né? Vai batendo aquelas espigas ali. Você sabe que não é milho, né? É cevada. Trigo ou cevada. Trigo é para quem tem mais dinheiro para comprar trigo. Cevada é para o mais pobre. Aqui foi cevada. Então o Boaz devia plantar trigo, plantava cevada também. E ela debulhou, e depois de debulhado deu 23 quilos. 23 quilos de grãos para tostar, comer como se fosse uma granola, para depois amassar num pilão, fazer um tipo de uma farinha e um pão meio grosseiro, mas gostoso, que alimenta. Então ela juntou 23 quilos. É isso mesmo? Confirma aí, porque na minha Bíblia só fala efa.
eu tinha falado? 25 quilos. Eu tinha falado 20 litros. 20 litros. Tá aí. No versículo 18, alguém pode ler? Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Bom, aqui nós estamos vendo Ruth e Noemi, mas eu quero falar de Boaz. Boaz estava multiplicando aquilo que Deus deu para ele. Através de Boaz, ele está alimentando duas mulheres, a Ruth e a Noemi. Então, um homem de Deus multiplica os seus abençoados. Você não sabe o quanto você pode ser uma bênção contratando um funcionário. Você não sabe a encrenca que é contratar um funcionário também. Você não sabe se ele vai ser uma encrenca ou se você vai ser uma bênção para ele. Mas a verdade é que Deus, ele faz essa roda econômica girar. Nós não sabemos como que gira. Os economistas tentam dizer para nós, mas ninguém entende nada. Quem fala que entende está mentindo. É número para cá, número para lá, mas roda, vai rodando. Eu fico impressionado nessa cidade como não falta emprego. E várias pessoas têm testemunhado isso. Não falta emprego nessa cidade. Talvez não seja o emprego que as pessoas queiram. E talvez, com certeza, não é o salário que elas acham que merecem. Mas não falta emprego nessa cidade. Vocês podem testemunhar isso também? Graças a Deus. Então, esses empresários da nossa cidade, sejam eles crentes ou não, talvez eles nem saibam a dimensão de como eles têm ajudado as pessoas. Porque Boaz, ele está pensando no lucro dele. Mas ao cumprir a lei de Deus e permitir que pessoas andem na lavoura dele, ele está fazendo muito mais do que aquilo que ele imagina que ele está fazendo. Porque a história dessas duas mulheres era uma história de desespero. Essas mulheres vieram sem apoio de homem. E elas vieram passar fome se ninguém as ajudasse. Mas esse homem Boaz, ele está multiplicando os seus abençoados. A pergunta que a gente tem que fazer é: você está multiplicando os seus abençoados? Quem é abençoado por você? Talvez você não saiba. Mas se você está fazendo coisas em favor de pessoas, você está multiplicando. Uma pessoa fala de você para outra e como você foi bênção na vida dela, e essa pessoa talvez esteja sendo bênção para outras pessoas. Você está multiplicando. José foi para o Egito sozinho. Ele não sabia, mas ele estava multiplicando o seu sofrimento em 74 bênçãos. O sofrimento dele estava multiplicando por 74 em bênçãos. E aí multiplicou para 2,5 milhões de pessoas. É como jogar uma pedra no lago. E aí vai formando aquelas ondas. E aquelas ondas vão se expandindo. Você não consegue contar quantos anéis de água que tem numa pedrinha que você jogou no lago. Só vai aumentando. Meus irmãos, eu tenho dó
de quem não quer ser bênção, porque ele não multiplica nada. Mas uma pessoa que entrega a sua vida com determinação ou não, uma pessoa que está sendo usada por Deus, ela vai continuar sendo usada. Até morrer? Não. Depois de morrer, essa pessoa ainda vai tocar em vidas. A palavra de Deus diz a respeito de um personagem que foi morto, assassinado. E a palavra de Deus diz o que a respeito dele? Depois de morto ainda fala. Quem é ele? Abel. Quantas pessoas depois de mortas estão falando? Mencionei aqui o Alexander Graham Bell. Morreu. Mas você está aí pendurado no telefone. Até hoje. Então, é uma pessoa que ampliou o benefício dela. Quando você vive só para você, vai enterrando, aí você esconde aquilo que poderia ser bênção para os outros. Tem tesouros escondidos. Uma vez eu vi um documentário sobre isso. Tem tesouros escondidos, perdidos para todo sempre. Porque alguém enterrou esse tesouro. E tem gente que vai em expedições atrás de tesouro. Coisa de filme, né? Para tentar achar onde está o tesouro. Porque há pessoas que enterraram tesouros. E se nós estivermos enterrando as bênçãos que Deus está dando para nós, ninguém vai ser abençoado. Mas Boaz estava multiplicando. Um homem de Deus, e aqui eu já falei que incluía as mulheres, né? Um homem de Deus, ele multiplica os seus abençoados. Mulheres, não fica só fazendo comida e abençoando pessoas com seus pratos de comida. Fale de Cristo para as pessoas. Multiplica a sua bênção além de um prato de comida que perece. Fale de Cristo, leve alguém para o céu. Porque essa pessoa vai levar outras pessoas para o céu. E aí quando você estiver lá na presença do Senhor, talvez, né, Deus vai mostrar para você os seus troféus. Ele vai mostrar para você, através da sua vida, olha aqui uma geração de crentes. Nós nunca vamos saber isso aqui na terra. Mas nós provavelmente vamos saber no céu, porque o Senhor Jesus disse que aquele que me confessar será confessado diante dos anjos. Ele vai mostrar para nós, olha aqui o seu trabalho, no que resultou. Boaz multiplicou a bênção. Estamos aqui falando de Boaz. Ele está na presença do Senhor agora. Nós estamos aqui falando dele, das bênçãos dele e tentando imitá-lo também. Um homem de Deus nem sabe quanto sua vida pode ser usada. Versículo 19. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então a Noemi não sabia. Noemi não falou, vai lá naquela fazenda. Não, Noemi não sabia. Ela estava desatualizada, 10, 12 anos fora. Ela simplesmente falou para Ruth, olha, vai andando aí nas lavouras, vai pegando. Só que ela chegou num lugar onde era o parente da Noemi. Coincidência, né? Nós já falamos sobre coincidência. A direção do Senhor, onde você trabalhou. E a Noemi fala, bendito seja aquele que te favoreceu, que te acolheu, que não te maltratou, e você sendo uma moabita, eu fiquei aqui em casa preocupadíssima com você. Eu deveria ir no seu lugar, porque pelo menos eu sou judia, não iam fazer nada, mas você é uma moabita,
Os homens daqui veem uma moabita, já acham que é produto gratuito. Porque as moabitas tinham essa fama. Mas aquele homem favoreceu grandemente Ruth e, por tabela, estava favorecendo grandemente Noemi. Aí quando Ruth contou e falou que o nome dele, do dono lá do campo, era Boaz, aí Noemi teve uma reação, versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Agora, notem que Noemi, ela não começa aqui levantando a bola de Boaz, né? O Boaz é meu parente. Lá todo mundo sabia, né, quem é parente. As notícias correm. E quando a Noemi se refere a Boaz, ela não fala propriamente de Boaz, repararam? Veja que ela fala: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, ela não está falando de Boaz, ela está falando de quem? De Deus. Boaz é apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas ela consegue ver além de Boaz. Ela vê Deus. Deus não me abandonou. Deus é benevolente para com os vivos. Quem são os vivos? Ruth e Noemi. E para com os mortos, quem são os mortos? Elimeleque, o marido já falecido, né, de Noemi. Ela conseguiu ver. Meus irmãos, nós estamos conseguindo ver Deus nas situações? Deus está nas situações da nossa vida. Não importa se a situação é de alegria ou se a situação é de dificuldade, Deus está nas situações. Se você começar a olhar só as pessoas, você vai parar só nas pessoas. Se você conseguir ver Deus, aí não tem limite o seu desenvolvimento espiritual. E ela conseguiu ver Deus. Ruth, quero contar para você uma coisa da nossa cultura que você não sabe. Ele é um Goel. Goel. E eu quero falar para vocês o que é um Goel. Quero colocar Goel abaixo de vocês. Esse ensino, Goel. Goel é uma palavra hebraica que quer dizer parente, mas é mais do que parente. Quando mulheres ficavam viúvas e precisavam suscitar descendência ou resgatar as suas terras, elas precisavam de um Goel, um resgatador. Então é uma palavra com sentido duplo. Quer dizer parente e também quer dizer resgatador. Esse homem é o nosso Goel, é o nosso resgatador. A nossa vida está nas mãos desse homem. Quem sabe Deus te jogou lá naquela lavoura, na terra desse parente, porque agora vai mudar a nossa sorte. O meu querido Elimeleque vai ser honrado agora, porque nós saímos daqui com fome, ou para buscar uma situação melhor de vida. Mas perdemos tudo, foi o preço. Perdemos tudo. Mas agora, se esse homem é o nosso Goel, e se ele se interessar por nós, ele vai redimir as nossas terras, as terras do meu marido. E aí, Ruth, aí vai ficar tranquilo. E de quebra você vai ganhar um marido. Será que ele é o Goel? Um Goel não era uma coisa muito fácil, não. Para alguém ser um Goel, que era um parente resgatador, tinha algumas exigências. Primeiro, ele tinha que ser chegado.
o mais chegado. Caso ele não quisesse, passaria para outro. Eu já vou adiantar que Boaz era o segundo Goel. Ele não era o primeiro. Tinha alguém mais achegado do que ele. Então tem que ser parente achegado. Jesus Cristo se achegou a nós através da encarnação. Ele se tornou nosso parente, como um de nós. Outra coisa, um Goel precisava ter condições de resgatar o outro. Não adianta ter um parente pobre, né? Eu já tenho um monte, então. Você tem que ter um parente rico. Então esse Boaz tinha que ser rico. Ou o primeiro Goel tinha que ser rico. Tinha que comprar as propriedades que era de Elimeleque para entregar para Noemi. Então tinha que ser achegado. Tudo isso aí era num cartório, que era na porta da cidade. Com o juiz ali, ele ia rever toda a situação. Tinha que ter condições. Terceiro lugar, porque não adianta esses dois estarem tudo correto, ele ser achegado, ter condições. Terceiro lugar, ele tinha que querer. Se ele não quisesse, não importa. Então a Noemi estava com muita esperança que Boaz fosse o Goel dela. Ele tinha que ser achegado, o mais achegado. Tinha que ter condições e tinha que querer. Esses eram os requisitos de um Goel. Ruth, esse homem é nosso parente chegado. Não sei se é o mais achegado, não é, tá? Mas ele está como um dos nossos Goéis. Então ele pode ser, ele tem potencial para ser o nosso resgatador. Que bênção, né, irmãos? Que bênção quando você tem esperança. No versículo 21 agora, um homem de Deus não se cansa de fazer o bem. Versículo 21, alguém pode ler? Disse Ruth, a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajudarás, até que acabe toda a cega que tenho. Isso, então continuou Ruth a Moabita, também ainda assim. A Ruth está falando o que ela ouviu, né? Foi falado. Então Boaz falou: fica com os meus servos até que. Essa expressão é muito importante. Até que acabem toda a cega que tem. Por quê? Esses rebuscadores, essas pessoas que iam pegar o resto ali das coisas que caíam no chão, elas eram itinerantes. Elas ficavam andando. Eu não sei se tinha alguma regra para isso, tá? Do tipo, se tá muito aqui, vai para outra fazenda lá, né? Mas o Boaz deu a permissão para que ela ficasse junto dos servos dela. Ela não era empregada dele, mas como se fosse. Fica junto até que acabem toda a cega, ou seja, tá garantido. 49 dias garantido. Você vai ter toda a cega para você. Você vai poder rebuscar. Então não vai faltar trigo para você e para Noemi. Aí a Noemi diz o quê? Versículo 22. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Em outra versão está um pouquinho mais que humilhada, tá o quê? Molestada, estuprada, tá? Você é moabita. Moabita não deve ficar andando no meio das plantações, não. Então, ainda bem, Ruth, que você está na fazenda desse homem. Esse homem está te protegendo. Não desgruda das servas dele, que você está segura. Fica ali.
Então a Noemi estava muito preocupada com essa situação. Mas Deus estava favorecendo Noemi e Ruth de uma maneira extraordinária. E o versículo 23, que é o nosso último versículo, né? Pode ler? Sim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que as cegas das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Veja, ela passa então a companhia das servas de Boaz, ela atenta para o conselho de Boaz e também para o conselho da sogra, e ela fica lá do ladinho das servas, e ela vai colhendo, ó de novo a nossa expressão, até que a cega da cevada e do trigo se acabou. Meus irmãos, foi uma bênção, porque a cega é colheita, tá? A colheita de cevada e trigo, ela vai da Páscoa até o Pentecoste. Eram festas dos judeus. 50 dias, 49 dias. Então ela fica lá todo o tempo com alimento garantido. Ela tinha alimento garantido. Elas não precisavam se preocupar por esses quase 2 meses. E pelo tanto que ela estava pegando, talvez ela estava até estocando na casa, no lugar onde ela estava. E até que a cega se acabou. Todo esse tempo ela ficou protegida pelo Senhor. Então veja que Boaz, ele não se cansa de fazer o bem. Irmãos, fazer o bem cansa, tá? Não quero entrar em detalhes não, mas fazer o bem cansa. Receber pessoas em casa, não quero entrar em detalhes, mas cansa também. Tudo é bênção, mas leva uma parte de você. É um sacrifício que você faz. E Boaz, ele não desistiu da Ruth. Ficou lá 50 dias, uma moça que não era funcionária dele, não estava na folha de pagamento dele, e ele deixou aquela moça ali. Eu não sei se os funcionários ficaram com ciúmes ou não, né? Sempre tem essas coisas também, mas ela ficou o tempo todo. E isso aqui nos ensina muito, não é? Você sabe que o Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal que morre na véspera da Páscoa, né? E ele fica todo aquele tempo, 40 dias ele fica na terra, depois ele sobe para o céu, e as pessoas ficaram mais 10 dias orando, totalizando 50 dias. Páscoa até o Pentecoste, aí vem a descida do Espírito. Então nós temos uma simbologia muito importante aqui, né? Da Ruth, em todo aquele tempo, da Páscoa até o Pentecoste. Só que os judeus, eles tinham que adorar o Senhor naquela semana, logo depois da Páscoa, a semana dos pães asmos, e tinha que adorar. Só que ainda não havia templo, então não tinha aquela viagem que eles tinham que fazer e pessoas ficavam lá o tempo todo, não. E eles, os que faziam isso, eles deixavam funcionários para a colheita, porque na época dessas 2 festas era a época também da colheita. E eles tinham que ter fé. O que eu tenho visto, agora eu entendo isso porque as pessoas estão debaixo de funcionários, mas tem gente que em época de safra no seu trabalho, simplesmente some da igreja. Tchau, até daqui 40 dias. Normal para as pessoas, elas trabalham. Mas tem pessoas que conseguem fazer um meio de campo, né? Um jogo. Eu vou trabalhar duro, mas eu também tenho que ir para a igreja. Eu não posso parar de aprender do Senhor. E é assim que os judeus faziam, né? Alguns deles que podiam, né? Eles deixavam os funcionários trabalhando na época da colheita.
Mas outros, eles iam para o templo, voltavam para a lavoura. Iam para o templo, voltavam para a lavoura. É assim que eles faziam. A vida não é fácil para ninguém não, né? Principalmente para quem não tem dinheiro para contratar funcionários. E eles estavam nessa época, na época da Páscoa e do Pentecostes, louvando o Senhor e trabalhando. E eu imagino a Ruth conhecendo tudo isso, porque ela só adorava os deuses em Moabe. Agora ela está conhecendo o único Deus de Israel e o povo de Deus trabalhando e adorando ao Senhor. E ela passa então esses 50 dias trabalhando. Bonito, né, meus irmãos? Quanto Deus nos ensina através de Boaz. O homem de Deus sempre é usado por Deus, atento ao bem-estar das pessoas, retribuindo o favor que recebeu de Deus e também fazendo algo que tem um tamanho imenso, mesmo que ele não saiba, mas tem um tamanho imenso o que ele está fazendo. Se Deus permitir, vamos estudar depois o capítulo 3, que é um capítulo assim crucial para o que vai acontecer com Noemi. Estou falando Noemi, tá? Noemi e o Goel dela. Será que vai ser Boaz? Será que vai ser o parente mais achegado? Como é que Boaz fura a fila? Vamos ver. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, pelos ensinos que extraímos dela. Teu Santo Espírito nunca nos deixa no escuro, mas sempre tem nos mostrado como agir nesse mundo. Dá-nos, ó Pai, a mesma ousadia que Noemi, Ruth, também a generosidade e graça de Boaz. Oramos em nome de Jesus. Amém.